Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Nessa segunda-feira, dia 8 de julho. Já cruzamos a metade do ano. E estamos aqui para mais uma leitura do livro de João, o Apocalipse de João. Um livro cheio de alegorias, né? Um tipo mais de parábola, né, gente? Então fica meio complicado de estudar, fica meio difícil, fica meio pesado, né? Especialmente que nós estamos falando sobre situações que vão acontecer daqui a um tempo ainda. Muita coisa pode acontecer e mudar daqui para 100 anos, né? Então, mas vamos continuar estudando na esperança de que o Eterno nos dê entendimento, né? E nos faça ver um pouquinho mais além do Rio Azul. As ruas são de ouro de cristais. Esse hino é lindo. Ali não há choro. Como que é? Morte e dor, nunca mais. Esse hino é muito bonito. Mas, olhando o mundo da forma como ele está agora, tem que ler o Apocalipse e ter muita esperança, porque a coisa não está fácil. Gente, mas nunca esteve fácil. Nunca, nunca. Se a gente for estudar a história da humanidade, a gente percebe que nunca houve um tempo tranquilo de paz, nem na época de Abraão, nem na época de que Israel entrou na Terra Prometida. Foi sempre lutas, uma em cima da outra, né? Lembra das guerras que os reis, dos livros dos reis, que eles tiveram que enfrentar? Quantas vezes a Arca da Aliança foi levada, roubada por outros povos, e passassem 2, 3 anos sumida? Pois é, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca. Sempre com muito choro, com muito sacrifício, com muita guerra. Mas é como eu vi um pastor falando outro dia. Ele disse: o Senhor também estava na Idade Média. O Senhor também estava na Idade das Trevas, quando aquelas pessoas eram queimadas. Nero foi o primeiro que queimou cristãos. Ele incendiou, ele colocava, fazia dos cristãos tochas para iluminar a cidade na noite escura. Então, desde o comecinho do cristianismo, sempre houve essa luta, sempre houve essa briga entre as trevas e a luz. Não é novidade o que está acontecendo hoje. Já aconteceu antes e vai continuar acontecendo até que essa profecia do capítulo 14 do Apocalipse se concretize, venha à realidade, seja manifesta. Vamos lá? Capítulo 14 do livro do profeta João, o Apocalipse de João. Então olhei de novo e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse aqui não é o Monte das Oliveiras, não, é o Monte Sião, que está do outro lado do Monte das Oliveiras. Tem 7 montes em volta de Jerusalém. O Monte Sião é onde os
Os cristãos hoje falam que é onde Jesus teve a ceia ali, né? Na cidade de Davi. Fica do outro lado do Monte das Oliveiras. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Não falei para vocês que o capiroto só sabe imitar o Criador do universo? Ele só sabe imitar, ele é o imitador. Ele é a fotocópia, ele não é o original. O original é o eterno. E está aqui uma prova, mais uma prova, né? Esses 144.000 traziam tatuado na testa deles o nome do Cordeiro e o nome do Pai do Cordeiro. Eles são propriedade exclusiva do Eterno. 144.000. Esses que foram resgatados. Agora você, eu faço parte dos 144.000? Não, vai não. Bom, não sei, né, gente? Porque eu não sei. Vamos ver as características desses aqui que fazem parte dos 144.000? Vamos ver se você encaixa. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas. Era uma música. Como sempre, o Eterno gosta de música. Que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. São pessoas compradas da terra, são terráqueos daqui, nosso planetinha. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. A primeira condição de ser parte desses 144.000 é esse, nunca ter tido uma relação sexual. Pois são virgens. 144.000 não é qualquer um, gente. Sabe aquele negócio de falar, vamos para a igreja, nós fazemos para 144.000? Não, bem, faz não. Eles são, da terra são, mas eles nunca tiveram relação sexual, eles são virgens. Eunucos do Eterno. Como era o profeta Daniel. O profeta Daniel era eunuco. Nunca casou, nunca teve uma mulher. Aí, como o pessoal do Brasil fala, nunca beijou na boca. Pois é. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. São aí as condições para quem quer ser candidato aos 144.000. Nem os discípulos teriam condições, porque eles eram casados. Nem eles. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Essa parte aqui, gente, foi como se fosse um parênteses nas visões de João, viu? Ele viu uma coisa maravilhosa. Ele viu uma coisa que elevou a alma dele, que está também elevando a nossa. Né? Agora nós sabemos que os 144.000 são separados, exclusivamente separados para o Cordeiro e para o Pai. Eles são seres especiais, são humanos daqui da Terra, mas que se separaram
completamente do mundo para fazerem parte desses 144 mil. Pode ser que alguns daqueles frades, freis, né, que viviam no deserto, alguns deles nunca tocaram mulher, são realmente puros, né? Vivendo ali naqueles mosteiros, talvez não, alguns deles são separados assim. Eu já estudei a história de alguns e realmente eles dá até dozinha desde tão santo que eles são, tadinhos. Mas já morreram, né, gente? Eu tô falando assim, mas eles já são aqueles monges, né? Aqueles monges que viveram no século 3, 4, 5, sabe? Aqueles primeiros monges antes do muçulmanismo entrar. Então, eles eram assim, dá até dozinha. Alguns ortodoxos gregos até hoje são assim. Eu já estudei a história de alguns. Eles são incríveis, maravilhosos. Tem uma ilha chama Athos, ilha de Athos, na Grécia, onde vivem muitos desses santos, realmente santos, viu? Tanto que lá mulher não entra nessa ilha, só os frades, só os monges podem entrar lá. E se você quer visitar, você tem que marcar homem, não pode mulher. Eu tenho alguns amigos, inclusive o meu genro tem um primo que frequenta essa ilha. De vez em quando ele vai lá, ele é muito religioso, ele é da ortodoxa grega. Ele vai a essa ilha de vez em quando. E ele traz uns olhos, gente, meu Deus do céu, olho abençoado. Nossa, delicioso. Quando você passa assim, você sente aquela, sabe? É um óleo abençoado mesmo dessa ilha de Athos. Fica na Grécia, mas mulher não pode entrar, viu? Sinto muito. Só homens e assim mesmo você tem que marcar, né? Para ir lá. Porque eles recebem muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Eles primeiro vão olhar a sua vida para ver se você pode entrar lá, etc, né? Mas esse rapaz, ele é muito religioso, então ele vai, de vez em quando ele vai lá. Ele é uma pessoa assim, muito, eu gosto muito dele. Ele é padrinho de um dos meus netos. É uma pessoa maravilhosa. Então tem alguns, até hoje ainda tem alguns que talvez o senhor esteja separando para fazer parte desses 144 mil, tá? Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, ou um anjo, para você ver como é que a situação da terra vai estar naqueles dias. As coisas vão estar muito espiritualizadas, a coisa vai estar muito assim, sabe? Não vai ter desculpa. Parece que o Eterno está falando assim, deixa eu trazer uma coisa bem chocante para poder resgatar alguns mais. A igreja ainda não foi arrebatada. Tá? A igreja ainda está na terra. Mas olha aqui, um anjo, olha aqui, gente, o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Talvez seja uma unção tão violenta que vai dar, que não vai ter como não falar. Talvez esse anjo vai trazer assim um avivamento tão, sabe,
tão poderoso que não vai ter uma pessoa na terra que não vai saber, não vai dizer, não me falaram de Cristo. Dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, essa mensagem é direcionada exclusivamente aos da terra. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, gente, esse anjo, o Senhor deu a oportunidade, né? Veio um anjo lá, bradou e jogou o evangelho para quando foi lado, para não ter desculpa diante do Eterno. E aí, depois dessa situação, veio um outro anjo. Essa situação pode durar 1, 2, 3, 4, 10 anos, eu não sei quanto tempo vai durar, ou pode durar meses, tá? Mas depois desse período vai vir um outro anjo, e esse anjo está anunciando a queda da Babilônia. De novo, ou uma outra Babilônia. Mas quantas Babilônias nós temos na Terra hoje, gente? Quantas? Temos muitas Babilônias. Muitas. Londres pode ser uma Babilônia. Nova York, São Francisco, Tóquio, Paris. Para mim, são as piores cidades que existem hoje. Xangai, na China. Babilônias. Não é só uma Babilônia que nós temos hoje, nós temos muitas Babilônias. E esse segundo anjo que caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição, aqui na palavra, significa adorar outros deuses. Dubai, pode ser também na Índia, não sei qual que é essa aqui, ou pode ser Roma. Seguiu ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta. Gente, lembra que a besta está aqui. A besta ainda está aqui. A besta não foi embora, não, tá? Quer dizer, tá uma mistura. Tá de um lado a besta e do outro lado o anjo que veio trazendo o evangelho. E depois cai a Babilônia, que são muitas hoje. E depois vem um terceiro anjo e diz, com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Um outro anjo desceu. Depois da queda da Babilônia, ou das Babilônias, vem um outro anjo e diz: se vocês tiverem o sinal da besta, está lascado. Vocês estão condenados à ira eterna. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam o mandamento de Deus, a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Quer dizer, o que o anjo está dizendo aqui é que veio o primeiro, lançou o evangelho. Veio o segundo, um tempo depois,
caiu a Babilônia. Aí depois veio um terceiro e disse: se você tem o sinal da besta, já era. Mas aí no final aqui ele diz: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O que significa, gente, que muita gente ainda vai ser perseguida e morto nesse período aqui, ó. Nesse período. Que graças a Deus nós vamos estar lá, né? Versículo 14. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Bom, então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que está sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. O templo vai estar lá, o templo está lá, porque esse anjo saiu do templo. Essa pessoa, esse ser que desceu nessa nuvem, me parece ser um ser humano que já morreu e está lá para cima e tem outras obras. Esse ser, gente, ele pode ser qualquer um dos profetas, ele pode ser qualquer um dos que morreram no Senhor, pode ser qualquer um, mas ele é um ser humano. E ele tem na mão uma foice. Nós temos muitos, por exemplo, Melquisedeque, pode ser Adão, pode ser qualquer um desses, muito passado, que já está numa graduação espiritual bem maior, que vai ter essa habilidade e esse direito de ceifar. Alguém que morreu muito tragicamente, talvez, como Pedro, ou como Paulo. Vamos ler de novo? Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, quer dizer, um humano, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é: anjo não tem coroa, viu? Quando fala coroa, é porque foram humanos que venceram e têm agora e foram graduados e receberam um prêmio pelo sofrimento, e eles têm essa coroa. A quem vencer, daria coroa. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, pode ser um desses dos apóstolos, ou pode ser um desses nossos irmãos que morreram tragicamente, né? São muitos, tem muitos, gente, muitos que morreram assim. Nossa, muitos que morreram cerrados pelo meio. Vocês sabem disso. Versículo 15. Inclusive, Barnabé, que foi arrastado pela cidade e morreu nessa situação. Tem gente demais que já sofreu, gente. Tem gente demais que pode ter, sabe, dado a eles o direito de fazer uma ceifa. Então, outro anjo saiu do templo de Jerusalém, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Tá vendo? Ele fez a diferença de aqui, ó. Ele fez a diferença dos dois templos. Olha aqui. Então, um anjo saiu do templo, do terra. Agora, esse aqui já saiu, outro anjo saiu do templo que está no céu. Viu a diferença? O qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo:
lança tua foice afiada e vidimos cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. O que significa que esse segundo anjo aqui, que tem a foice, viu que ele não falou que tinha coroa, não, né? Viu? O anjo que tinha a foice, esse aqui já foi mandado não ceifar a terra em si, tá? Mas ceifar as pessoas. Por que são as pessoas? As uvas aqui significam as pessoas mais importantes, tá? As pessoas mais importantes. Aquelas que geram o vinho, viu? Por que que eu falo que são que são pessoas? E o lagar foi pisado fora da cidade. Saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aí acabou o capítulo 14. Gente, eu sei que é pesado estudar sobre isso, eu sei que não é fácil estudar sobre isso, porque eu estou sentindo a energia desse período. Só de estudar isso, eu já estou sentindo o peso. Hoje eu tive muita vontade de chorar o dia inteiro, não chorei ainda, mas sabe aquela dor, aquela coisa, porque nós estamos estudando uma coisa que é muito triste, porque é uma situação que vai causar muito sofrimento na Terra. Os nossos irmãos dessa época aqui vão estar morrendo. Isso, sabe, gente? Pode ser nossos tataranetos, pode ser da nossa descendência num futuro que vai estar passando por tudo isso. E aí a gente já está estudando sobre que a nossa herança vai passar daqui 100, 200 anos. Se você tem filhos e netos, você também está nessa lista aqui. E importa que nós oremos não só pelos nossos que já passaram, mas pelos nossos que vão vir, para que eles tenham a coragem, que eles tenham a firmeza espiritual, que eles tenham a tatuagem do eterno dentro deles, dentro do coração deles. Orar pela nossa herança. Talvez seja por isso que eu tenha passado um dia tão complicado, assim, uma manhã tão pensando nisso. Porque quem vai passar tudo isso aqui, gente, são a nossa herança, são os nossos que vão vir depois. Eles que vão passar por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa herança. Tenha misericórdia da sua herança. Tá? Vamos continuar orando e pedindo a misericórdia do Eterno. Não só para hoje, mas para o futuro também. Esse futuro aqui, que nós já estamos estudando. Que vai acontecer daqui a muito tempo, mas que vai envolver os nossos. Tá? Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.